Chegando em casa, o que eu vou fazer hoje? Eu vou orar. Vou orar, né? O pastor falou que era pra orar, vou orar, não posso esquecer. Primeira coisa que eu vou fazer é que eu chegar, já vou orar. Primeira coisa que eu vou fazer. Vou orar, muito importante orar. Já que eu ia orar, não posso esquecer de orar. Eu vou orar agora, porque daqui a pouco começa a chegar todo mundo, eu não consigo orar. Olha as meninas, gente. Gente, sai agora. Eu tenho que sair agora? Então eu vou antes do pessoal chegar. Então beleza, então eu vou me arrumar. Muito legal, hein? Acho que o pessoal já chegou. Ai, gente, esqueci de orar. Amor, Vou orar agora. comprei doce. Doce? Isso. Vou comer. Tá uma delícia. Tirar o salto, tomar um banho e dormir, né? Gente. Deixar pra orar amanhã, tô tão cansada. Eu sei que você, assim como eu, se identifica, né? Muitas vezes a gente deseja orar e diz que vai orar, mas infelizmente acontecem situações do nosso dia a dia, coisas que a gente precisa fazer, resolver, e até as distrações da vida, como o WhatsApp, amigos chamando para sair, a gente acaba saindo do nosso foco. Mas a oração é imprescindível. É interessante como o Senhor Jesus em vários momentos fala sobre a oração, a importância da oração e o poder da oração. Em Mateus capítulo 6, inclusive, ele traz explicações muito sérias sobre a oração. A gente tem que entender que sim, é necessário e importantíssimo que a gente ore na igreja. A Bíblia fala que é lá que o Senhor ordena a bênção, que é bom e que é suave que os irmãos estejam em união. Então nós devemos frequentar a igreja e devemos orar na igreja. Isso com certeza absoluta. Mas é interessante a gente entender como Deus quer ter intimidade conosco. Porque nós podemos até falar que quando ficamos um tempão sem ver aquele amigo que a gente tanto ama e a gente se reencontra, é como se a gente nunca tivesse parado de se ver. Porém, para a gente chegar nesse nível de amizade, nessa intimidade, a gente precisou construir. Precisamos conviver juntos, ficar algum tempo conhecendo os gostos um do outro, aprender um sobre o outro e aí sim criar toda essa intimidade a ponto às vezes de você saber o que o seu amigo está pensando só de olhar para ele. A gente precisa buscar essa intimidade, aliás, uma intimidade ainda maior do que essa com Deus. E essa intimidade a gente consegue através da leitura da Bíblia, do estudo da Palavra de Deus e através da oração. Isso a gente faz na igreja e deve fazer também em casa. Porque lá em Mateus, capítulo 6, a Palavra de Deus nos traz algo precioso que o Senhor Jesus diz. A Palavra de Deus nos fala ali que Jesus falou que quando nós orássemos, nós deveríamos entrar no nosso aposento, trancar a porta e falar com o nosso Pai que vem em secreto. E Ele nos recompensaria. Isso significa então que Deus quer ter essa intimidade conosco. Isso significa então que nós precisamos parar e ter tempo com Deus, só a gente e Deus. Eu digo para você que é muito importante você ter aquele tempo de orar com a sua família, você ter aquele tempo de orar com seu marido ou com a sua esposa, você ter aquele tempo de orar na igreja, mas o Senhor Jesus aqui deixa claro que Ele quer que nós tenhamos tempo de intimidade, só a gente e Ele. E olha que lindo, Ele não precisaria, mas Ele ainda nos entrega a recompensa quando nós escolhemos agir assim. No vídeo anterior eu falei sobre a importância da gente lançar as nossas ansiedades diante de Deus e contei sobre a minha experiência com as orações da madrugada. E eu te aconselho a começar a orar o quanto antes. Não só na madrugada, se você não puder, não tem problema. Comece a orar de manhã antes de sair do trabalho ou quando você chegar. Não deixe de orar. Tenha um tempo de oração, 10, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, quanto tempo você conseguir. Quanto mais tempo você ficar na presença de Deus orando, mais intimidade você vai ter. Uma coisa que eu sempre digo é que não existe nada que a gente não vence em oração. Porque se você está passando por um grande problema, eu não vou te falar que você vai sair da oração sem esse problema, mas eu te digo que durante a oração você vai receber paz, entendimento e sabedoria para lidar com esse problema. Te digo que em algumas vezes pode ser que você saia da oração com um problema resolvido, porque no mundo espiritual muitas coisas são solucionadas. Muitas coisas começam a acontecer no mundo espiritual e daí refletem no mundo físico. Então sim, algumas situações podem ser resolvidas simplesmente com a oração.
Se você está muito feliz e se conseguiu uma grande bênção, não esqueça de falar sobre isso com Deus também. E principalmente, é lógico que nós podemos entrar na presença de Deus para contar para Ele do nosso dia, e devemos fazer isso, para falar sobre as nossas dificuldades, para falar sobre as nossas bênçãos, para pedir orientação. Mas o principal, nós devemos entrar na presença de Deus e orar para termos comunhão com Ele. Durante a oração, você pode cantar um louvor, você pode falar, Jaque, mas eu não sei como orar, como é que eu faço isso? Começa a conversar com Deus como se fosse um amigo, alguém que você quer ter mais intimidade. Você vai ver que não tem erro. Então, a minha orientação para você hoje é: dedique tempo em oração. Não deixe que os afazeres do dia a dia, os amigos ou as distrações no WhatsApp tirem você do foco, tá bom? Muito obrigada por ter ficado acompanhando esse vídeo de qualquer lugar do Brasil ou de fora do Brasil. É bom ter você aqui com a gente. Toda semana eu vou tentar jogar um vídeo aqui para poder abençoar a sua vida. Eu peço para você curtir, para você compartilhar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Deixa aqui nos comentários os próximos assuntos que você gostaria que eu abordasse aqui. São mensagens bem curtinhas, mas que eu espero edificarem a sua vida. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!